Boa tarde, pessoal. Hoje não consegui fazer a entrevista com os trabalhadores aqui da fazenda, mas hoje eu vim aqui falar um pouco, da minha experiência que eu estou tendo aqui na Angola. Está sendo uma experiência muito válida, uma experiência muito diferente, Porque eu estou conhecendo aqui uma cultura, vamos dizer que é a origem do brasileiro, querendo ou não. Nosso DNA brasileiro muito é proveniente da Angola, Foram milhares de pessoas escravizadas que formaram lá a nossa, o brasileiro, quem ele é, além dos portugueses e além dos índios, tá? A essência dessa cultura, ela foi morta há muito tempo pelos invasores portugueses e europeus também, não só portugueses, que vieram aqui escravizar o povo, colocaram a cultura as crenças religiosas deles boca abaixo. E eles iam matando quem não estava de acordo, quem não entrava no sistema deles. Isso tudo tem um contexto histórico, beleza? Então a gente sabe que espiritualmente falando não existe coitadinho, tudo tem um porquê que acontece assim assado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um povo que realmente a mentalidade de escravo, porque antes dos europeus virem para cá, para escravizá-los, eles mesmos já massacravam uns aos outros, simplesmente por serem tribos diferentes. Então eles estavam numa forma muito animalesca, que nem os macacos fazem, por disputa de território, e eles faziam isso. Os portugueses e os europeus que vieram, que principalmente foram os portugueses, eles só aproveitaram a situação do caos que já era vigente aqui, tá? Então se aproveitaram dessa situação, disse, bom, uns escravizavam os outros aqui, vamos levar esses daqui, vamos dar alguma coisa para eles. Então esse povo se acostumou a receber muito pouco. Ele é um povo que realmente eles não recebem quase nada, eles vivem pela sobrevivência total, eles têm o mínimo de recursos e todos os trabalhos que eles recebem aqui também é o mínimo de recursos, o mínimo de condições, e eles se submetem por não ter outra opção. Então quando abrem as inscrições, as oportunidades de contratação, está cheio de gente lá. E isso é a história um pouco da Angola que se vive aqui. E independente disso, qual o meu papel aqui, além de ser agrônomo do setor da fruticultura? O meu papel aqui é dar voz a esse povo, porque esse povo nunca foi ouvido. Então é olhar, não ser indiferente, olhar para eles como seres divinos, como irmãos, como somos, e filhos da mesma fonte criadora, filhos do mesmo pai, olhar para eles como semelhante, iguais, que somos, e deixar ouvi-los, ouvi-los. Por quê? Porque ninguém ouviu, nunca ouviu esse povo. Esse povo sempre foi calado. Então até justamente a dificuldade de eles sonhar, a dificuldade de eles fazerem algumas coisas, realmente é porque eles nunca foi ouvida a versão deles, então isso é historicamente. Então a essência deles eles perderam também. A essência ancestral deles, eles perderam muito. Eles, bem dizer, estão muito desconectados da ancestralidade deles. Então a crença que eles têm aqui, a maior parte deles é cristã. E a gente sabe que a crença cristã, ela veio pelo Império Romano, Foi difundida pelo Império Romano, então ela é europeia. E obviamente o Império Romano, em todo lugar que passou, ele fazia questão de que as pessoas adotassem a crença deles, E quem não adotava, sabia o que acontecia, E aqui aconteceu a mesma coisa, bastante tempo depois, da expansão do Império Romano. E aí faz 50 anos que a Angola é independente, de Portugal, conquistou a sua independência, mas a gente sabe que é muito no papel, assim como o Brasil conquistou a sua independência lá atrás, Mas não querendo defender e nem criticar ninguém. Eu sei que tudo tem um propósito, tem um porquê. Também junto com isso a gente precisa entender os pontos positivos, além da forma primitiva deles viverem, e eles nunca reclamaram disso, eles estavam felizes assim. Os povos europeus trazem uma certa evolução, mesmo que seja às vezes na marra, mas trazem, pela conduta, pela forma de trazer até tecnologias, conhecimentos, e a gente sabe que toda a história da Terra foi feita assim. Não julgando, que obviamente eu não acharia certo,
Se é uma história feita em cima de guerras e domínio feito bicho, mas foi feita assim. Então aqui é só uma continuidade disso. E quando a gente começa a entender a parte espiritual da situação, a parte também histórica disso, verdadeira, a gente entende que cada pessoa está no lugar onde tem que estar. Cada pessoa vive o que precisa viver, o que precisa aprender, né, como ser humano. E hoje realmente essas pessoas precisam de dignidade, de trabalho e de serem ouvidas também, né? Não de pegar no colo, porque não é essa a situação, né? Existem muitos projetos aqui de vamos dar comida, vamos dar a escola, vamos dar isso, vamos dar aquilo. Ok, é válido, é super válido, mas realmente todo ser precisa de dignidade, sentir-se digno, sentir-se merecedor. Então para isso ele tem que aprender a fazer, né? E com seus méritos receber. Então a gente que talvez às vezes a gente tenha a mente um pouco mais aberta, a gente tem que incentivar pessoas a virem aqui e dar a oportunidade para essas pessoas e recompensar essas pessoas. É isso que vai fazendo o ser se motivar a continuar. E não numa forma escravagista que realmente aí não há motivação. Tá? Então é necessário uma mudança de mentalidade também das pessoas que vêm aqui trabalhar, das pessoas que vêm aqui empreender, né? Então muitos vêm para explorar. E continua o ciclo, né, da escravidão, que isso existe e é vigente no planeta inteiro, né? A gente precisa entender que na África a miséria tem muita miséria, as pessoas não conhecem o básico, mas essa escravidão, isso é o planeta inteiro, se a gente for ver. Vai na China lá, alta tecnologia, mas a gente vai ver muitas pessoas são escravas do sistema, são escravas. Até no Brasil, que se diz livre, que isso, que aquilo, muitas pessoas são escravas do governo, porque, é um exemplo bem básico, a maioria dos brasileiros são escravos do próprio governo, porque eles trabalham tantas horas por semana, só que daquelas tantas horas não é para eles, não é a recompensa, não é deles, tem uma grande parte daquelas horas que eles trabalham, eles têm que dar para o governo dar o que para eles? Nada. Só ilusão, tá? Isso então é no planeta inteiro. A gente precisa entender que esse planeta é um planeta primitivo, né? E que tem muita coisa ruim ainda para acontecer, para as pessoas aprenderem a conseguir olhar um pouco o ser humano, os animais, como tudo seres que foram criados pelo mesmo Criador, né? Começar a ver as coisas de uma forma um pouco diferente, não só exploratória, né? Mas começar a abrir um pouco a mente, e isso leva tempo pra caramba, tá? E bora, cada um no seu tempo, cada um no seu processo, e cada um vai colher o que está plantando, independente, né, do que está plantando, vai colher. Então, sem julgamento, tá colhendo, cara, tu plantou abacaxi, vai colher abacaxi, plantou abóbora, é abóbora, né? Então tá tudo certo no fim das contas, cada um vai colher o que plantou, e cada um vai pro lugar que sua consciência vai levar, né? O seu merecimento pelo seu mérito, né? O seu mérito vai levar essa pessoa para o lugar melhor, pior, ou sei lá, isso não importa. Gratidão e até mais.